Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Pô de Trás da Cozinha. Eu sou o Rafael Guarnieri, host e fundador desse podcast. Essa temporada denominada Sabores pelo Mundo, desembarcamos na Itália, terra das marcas, terra da pizza, da massa, terra do vinho. E para nosso guia gastronômico, Ricardo Cimino. Até combinou um pouco, né? Combinou, claro. Você sabe que a Itália é o país mais invejado do mundo, né? Por quê? Por diversos motivos. Os melhores queijos, melhores vinhos, melhores carros, melhores paisagens. Já deu boas-vindas assim, né? Com os dois pés. Mas é verdade. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. O Obrigado pelo italiano convite. de personalidade forte, pelo que eu vejo. É isso aí. Netos de italiano? Netos de napolitano, é diferente. Por que é diferente? Não existe cidade tão... não seria o termo raiz. Não existe cidade tão autêntica como Nápoles na Itália. E tanto que todo estereótipo de italianos que você vê pelo mundo todo, o estereótipo é típico de Nápoles. A visão que o mundo tem da Itália é muito de Nápoles. Se você for ver na comida, se você for ver na música, se você for ver nas artes. É lógico que Roma tem um papel predominante, até pelo Império, enfim, mas... Mas com certeza o nosso papo vai cair em pizza e a gente vai cair claro. na pizza napolitana, mas quando você diz o estereotipo italiano, na sua mente, e sendo neto de italiano, o que é esse estereotipo italiano que você diz que Nápoles é a base para eles? É porque Nápoles é muito... Nápoles, a Itália em si, é muito baseada na família, ela é muito baseada no sentar em volta da mesa, na reunião. O italiano, ele, no café da manhã ele está falando do almoço ele está falando na janta, e na janta ele está falando do café da manhã do outro dia. É muito... Como que eu posso te falar? Assim, faz muita parte da cultura. Eu acho que o meio de viver italiano, acho que ele ainda está nos anos 80. Sabe aquele coisa da mulher cuidar um pouco mais da casa, do marido passar no mercado, aquela coisa de fazer a despesa perto de casa, de ir no mercadinho, comprar a comida do dia, aquela coisa fresca. É muito anos 80 ainda. A gente perdeu isso daí. Até um pouco o machismo, um pouco do italiano. É muito anos 80, é muito clássico ainda. Não sei se eu consigo ser claro. A Itália, ela se modernizou por um lado com a indústria, com os carros, tecnologia de ponta naval. A Itália, hoje, ela é a segunda indústria mais importante da Europa. Tá? Ela passou a França há pouco tempo atrás e ela só perde para a Alemanha, né, dentro da União Europeia. Porém, aquela coisa de família, de casa, de aconchego, de se dar um presente... seria quase um dolce far niente de conseguir ter tempo, de ficar em casa, de curtir a família, de curtir sair de casa, tomar um café, ir ao bar, né, andar ao bar, prender um café, essas coisas, ainda existe muito no italiano. Por isso que eu falo que eles vivem mais nos anos 80, no sentido de estar em casa, de estar curtindo, de estar em volta da mesa, de valorizar a refeição, de correr menos. Eu acho que a gente corre muito. Mesmo nas grandes cidades, ainda existe essa coisa do cuidar, da preocupação com a comida, da preocupação. É impressionante você vê o napolitano ou o italiano, ele fala da carne, não, porque a carne tem que ser daquele lugar, porque o café tem que ser daquele local, a mussarela não, essa mussarela não é boa, não, a esfoliatella tem que ser daquele lugar, a mussarela tem que ser da cidade, sabe assim, é engraçado, né? Mas não de forma engessada, não é um tradicionalismo se torna engessado, ou você acha que ele, com a modernidade, eu digo até agora tentando vir pro Ricardo já empreendedor, porque aparentemente você foi criado neste ambiente, então. Sim. E isso te engessou? Isso te deixou, poxa, eu vou fazer tal coisa, tem que ser com esse. Como é que é essa... A questão do engessado, o italiano é muito preocupado com a qualidade. A gente vai no supermercado no Brasil, por exemplo, a gente tem 20 tipos de iogurte. Nenhum iogurte que a gente tem aqui se compara ao iogurte italiano, por exemplo. Questão qualidade, cremosidade. A indústria brasileira, a renda média brasileira é muito mais baixa do que a renda média italiana. Então a indústria precisa se adaptar muito para conseguir chegar na mesa. Então a gente tem muito subproduto. O italiano não.
por mais humilde que o italiano seja, ele come muito melhor que a gente. Então, o iogurte mais barato que está na gôndola do supermercado na Itália, ele vai ser um iogurte de qualidade. É que a palavra engessada fica parecendo algo ruim, né? E, na verdade, não é o engessado de ruim. Ele é mais conservador de manter a qualidade. É porque o italiano não engole qualquer coisa. É engraçado falar, né? Por mais humilde que ele seja, eu acho que isso até em Portugal muito. Por mais humilde, ele come muito bem com o que tem disponível no supermercado. A gente tem alguns mundos aqui. Vamos falar de gôndola de supermercado, de supermercado. Na Itália não tem. O mais barato é de muita qualidade. Mesmo porque uma hora a gente vai falar de pizza e a gente vai falar da farinha. E mesmo a farinha italiana, as regras são extremamente rígidas. Então você não tem tanto aditivo químico, por mais barato que seja o produto, ele é muito acessível. Então, por mais humilde que a família seja, ele come muito bem. Não tem um subproduto do subproduto, sabe assim? O italiano come muito bem. Então não vai baixando a qualidade para alcançar. Então ele consegue escolher. Então, por exemplo, a pizza é um produto extremamente popular, extremamente baixo valor. Eu digo que seria equivalente ao nosso pastel de feira aqui. Com 6 euros, 6,50 € você come uma excepcional pizza em Nápoles. No Brasil, você não similar a isso, acho que seria só o pastel, que seria tão democrático. Mesmo no Brasil, ainda a pizza é bastante democrática, mas na Itália, a pizza com os produtos italianos, queijos italianos, cada... Não dá para comparar, é difícil falar, né? Agora, vindo um pouco para o nosso mundo, para o pôr de trás da cozinha, o Ricardo, quando vem nessa parte de cozinha, você cresceu nesse ambiente, vó cozinhando, pai cozinhando, mãe cozinhando, ou seja, a gente conversou aqui com o pessoal da França, o pessoal da Espanha, o da França nem tanto, falou que nem tinha tanta família, mas o da Espanha teve aquele negócio, o pai cozinha, sabe, aquela coisa. Como é que foi você para esse feeling de cozinha? Como é que você... Eu vi que os seus familiares nem são do segmento, são do segmento imobiliário. Sim. Mas por que cozinha? É engraçado, né? Eu tenho, por exemplo, churrasco em Atibaia, no sítio que a gente tinha. Meu pai pegava meus irmãos, falava, um corta o alho, um corta a cebola, um pica tomate. A gente viveu muito na cozinha. A minha avó, como toda italiana, era uma cozinheira de mão cheia. Ela fazia coisas que hoje em dia a gente não come mais, por exemplo, coelho. Você come carne de coelho? Você conhece alguma mãe de algum amigo seu faz coelho? Não, vou fazer coelho. Era uma coisa eventual. Meu pai assava codorna. A gente fazia codorna assada em casa. A gente sempre teve uma variedade muito grande de ingredientes presentes na nossa casa. Eu lembro que hoje não existe mais, mas tinha um macro. Meu pai ia no macro fazer compras tipo, de produtos importados que você não tinha tanto disponível. A gente está falando de 30, 40 anos atrás. A minha família fazia questão de ter, até porque meus bisavós, quando vieram da Itália, eles tiveram um comércio, na época, muito famoso ali no Brás, de secos e molhados. Meu bisavô ele fornecia fazão, fornecia caças para os hotéis 5 estrelas de São Paulo. Então, na minha família sempre foi muito presente isso. Ainda que fosse um simples almoço ou um simples churrasco no sítio, meu pai fazia questão da mesa estar arrumada, dos talheres estarem do lado direito, a faca com o corte do lado de dentro. É uma frescura que não custa nada e é gostoso você conseguir arrumar, dobrar o guardanapo de uma maneira diferente. Eu acho que não custa, é meio que natural isso, e isso é muito italiano. O italiano ele não brinca em serviço, ele não brinca, ainda que seja no dia a dia, um simples croissant, né, que na verdade eles chamam de corneto, né, um simples corneto com manteiga, ele vai, arruma bonitinho. Ele faz questão de fazer bem feito. Ele capricha no que ele está fazendo, ainda que muito simples seja a comida. Dando esse salto só para, desculpa te cortar, o que você bebeu dessa fonte com os bisavós, com os avós, hoje, quando você vai para a Itália, ainda permanece assim? Permanece. Por isso que eu falo que a Itália ainda está nos anos 80. Nesse sentido de família, do comer em casa, do comer bem, de escolher, ainda está nos anos 80. Hoje, no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai comprar tomate, por exemplo, você pega o que está lá disponível. O italiano não, ele tem que pegar o tomate, não, esse é o Somarzano DOP, esse é o Datterino, ele vai, ele escolhe, como a nossa mãe fazia nos anos 80, na feira. Ainda é assim na Itália hoje. Até nas grandes cidades, óbvio que cidades metrópoles como Roma, Milão, Torino, em menor número. Mas Nápoles, apesar de ser a terceira maior cidade da Itália, de ser muito grande, ainda se tem esse hábito de fazer a feira no bairro, de fazer a feira
descer do prédio e comprar coisa para o uso diário. Comprar diariamente para o uso diário. O fresco, estar fresco, o peixe fresco é muito característico do italiano e principalmente de Nápoles. Você vê o Panaro, né, que é o cesto, né, é engraçado, até tem turista até que grava isso. O napolitano, ele tá lá no quarto andar do prédio histórico dele, lá de 1100 alguma coisa, 1600, 1300, não tem elevador, ele pega o cesto, amarra numa cordinha, ele desce lá com uns euros, grita lá, eu quero um tanto de peixe, alite, etc. O cara põe no cesto, manda o troco e sobe. Ainda hoje. Ainda hoje. Você vai no bairro espanhol, lá no Largo Maradona, você encontra as pessoas que moram no bairro espanhol, no quartier espanhol, elas ainda fazem isso. O fresco é muito importante. O cara, ele pensa o fresco. A gente, talvez, aqui em São Paulo, a gente faça isso aos domingos, de manhãzinha na feira, etc. E tal. Infelizmente, a feira na rua está acabando. O italiano, não. O fresco, você pega o Campo di Fiori em Roma, tem feira frequente e é feira fresca. Os turistas compram, mas o romano compra. O Campo di Fiore, uma das 4, 5 praças mais importantes de Roma, assim como a Fontana di Trevi, Piazza Navona. Você tá lá, tem a feira, lá funciona. Entendi Normal. que o seu pai já tinha esse hábito mais do tradicional de cuidar da família, que foi inserindo vocês na cozinha. Mas como é que você põe o pé numa cozinha? Você vai trabalhar para alguém? Você monta um negócio? Seu pai tinha negócio? Eu tô ficando velho já. Em 1992, meu pai teve a vida inteira imobiliária. Eu trabalhava com meu pai. E trabalhar com o pai era sempre complicado, né? Eu queria sair das asas do meu pai. Eu fui num cartório na Rua Augusta, eu tô subindo. Tinha lá, precisa de atendente. Era o Pizza Hut que estava chegando no Brasil, era a 4ª loja que estava inaugurando. Eu entrei, fiz entrevista, o cara, tá aprovado. Peguei e comecei. Por incrível que pareça, foi pizza também, apesar de ser uma pizza completamente diferente, aí começou. Aí depois eu tive passagem pela Arby's, que é uma rede americana importante, tem mais de 3 mil lojas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou até a 26 lojas. Fui trabalhando em outras redes de franquia, tive cargos importantes no Bob's, por exemplo, participei do crescimento de muitas dessas redes e trabalhei no Grupão de Açúcar também, então sempre ligado à alimentação, sempre ligado um pouco talvez no mundo de fast food, mas sempre ligado à alimentação. Então eu consigo acabar unindo essa tradição do comer bem, do fresco, com uma coisa multiplicável, ou que a gente consiga reproduzir, ou que consiga ter, sabe assim, a cabeça funciona um pouco assim. E quando é que você cai na pizza? Porque por mais que eu pense em não querer falar, você focou tanto em Nápoles, já fez o comercial, agora eu falei, já ter comentado que minha esposa não gostava mais da Itália, eu já vou ter que forçar ela pra gente ir pra Manda ela Nápoles. conversar comigo 20 minutinhos que ela vai gostar. Eu nunca vi um comercial que pegou em mim tão rápido de eu conseguir desenhar a característica assim do local, mas se fosse para escolher pizza ou massa... Eu acho que eu escolheria pizza, seguramente. Eu sempre tive vontade de ter uma cantina. Minha ligação com a Itália, meus irmãos não têm a mesma ligação que eu tenho. Talvez que eu era muito próximo da minha avó, sempre tive muita vontade de querer aprender, de fazer o curso, de estudar lá, etc e tal. Sempre foi muito forte, mas eu nunca tive coragem. Eu sempre tive vontade de ter uma cantina, cheio de coisas penduradas, toalhinha xadrez. E nos últimos anos eu fui franqueado do Johnny Rockets e fui franqueado do Cor de Crema, que é uma gelateria. E veio a pandemia e ficou um pouco inviável a operação do Johnny Rockets no Shopping Moca, mesmo porque o shopping não foi tão legal com os lojistas. Eles acabaram abrindo um Cabana Burger e um Burger, que são produtos muito similares na mesma praça de alimentação. Moral da história, não era bom nem para mim, nem para o Cabana, nem para o Burger. Só que eles são rede, eu pequenininho, com a minha lojinha. Aí eu decidi mudar essa loja de endereço, sair do Shopping Moca e ir para São Caetano do Sul, que é onde eu moro. Só que o que aconteceu? De última hora, de último momento, conversando com o Carlos Opetti, do Instituto Com Pizza, que estava em Chicago, na feira da NRA, no stand do Catupiry, a gente estava batendo papo com o pessoal do Marra Fornes, que é uma indústria de fornos nos Estados Unidos, de napolitanos, e o Francesco, que é um dos proprietários, é de uma cidade próxima da cidade do meu avô, todo ano em Chicago a gente acaba batendo papo. Aí, como faz forno, como não faz, de que jeito, né? Aí eu falei, puta, eu vou abrir uma pizzaria. Aí na hora eu liguei pro pedreiro, eu tava em obra, eu falei, segura as pontas do piso, né? A gente vai mudar. Eu abri mão de ter o Johnny Rockets nesse endereço e decidi fazer a pizzaria. Ainda sem nome, nada, eu fui me aprofundar mais, eu era consumidor de pizza.
A Itália, para mim, nunca não é novidade. O estilo de vida italiano, o estilo de vida napolitano, para mim nunca foi novidade. Isso daí sempre, às vezes a pessoa vê Instagram, vê uma chuva de italianidades, isso não é fake, não é agência, não é nada, é da cabecinha do Ricardo aqui. E de última hora eu decidi fazer a pizzaria. Cara, eu cheguei no Brasil, vamos fazer uma pizzaria. E vai, pega a toalha, pega a mesa, pega tanto que você vê minha cozinha hoje, os inox, os equipamentos são todos do Johnny Rockets. Porque ia inaugurar um parque na porta de onde tem a pizzaria hoje. Fica na Presidente Kennedy, em São Caetano. A prefeitura ia inaugurar um parque. O Parque Linear é um parque bem grande na porta da pizzaria. A ideia era ter uma hamburgueria lá. De última hora eu achei que a pizzaria ia encaixar, cara. De bate-pronto, assim, não demorou muito, começou a ter fila na porta, tanto que, graças a Deus, até hoje, toda sexta e sábado é sagrado, tem fila. Amigo meu fala, vou te visitar na pizzaria esse fim de semana. Eu falo, puta, não vai na sexta nem no sábado, vai no domingo, que é menos cheio, vai na segunda, vai na terça. Graças a Deus, os clientes têm respondido muito bem. E estar no mundo da pizza, o conhecer essa italianidade não tinha como ser diferente do que você faz na Itália. Aí eu fui atrás de farinha importada, farinha tipo 00, o tomate eu fiz questão de ser o San Marzano, que é o tomate que é plantado em volta do vulcão Vesúvio. É um tomate que, por causa do solo vulcânico, ele não tem acidez, ele é até meio doce. Então a gente importa o pomodoro pelate. A farinha, que é a italiana, né, tipo 00, é uma farinha mais pura, ela não tem branqueador, ela não tem tanta química como a farinha brasileira. Como eu falei há pouco, a legislação italiana é muito rígida com a alimentação. E também a gente importa o alite, a gente importa o friariello. O friariello é uma verdura que é típica da região de Nápoles, que ela lembra um pouco a folha do brócoli. Na Itália inteira você come o time de rápia, que é bem parecido. Em Nápoles você come o friariello mesmo. Tanto que o mineiro, ele come couve com bisteca. O napolitano, ele come salsicha, né, que é a linguiça de boa qualidade, com o friariello, que é essa verdura. Então a gente importa o friariello, nosso alite é o melhor alite que tem na Itália. Então, assim, a gente não brinca com qualidade. A gente tem um ambiente extremamente napolitano, que é um ambiente simples, que é para você se sentir em casa. Tanto que no início eu comprei um monte de bandeja de inox, eu aboli, falei para os meninos, não vamos usar bandeja de inox, vamos atender tirar essa frieza. Tirar a frieza. A gente erra, esquece, mas assim, o cliente se sente em casa. É um ambiente realmente acolhedor e é de verdade. Não é mentira, não é storytelling, não é nada, é de verdade. Com todos, como uma casa napolitana, é de verdade. O alimento é de verdade. A forma que você fala, me parece que o fast food, essas redes grandes, te deram uma base sólida. Não, total. E você estudou gastronomia ou você foi para o ramo da administração do empreendedorismo? Que você fala assim com uma leveza de... Não, a gente importa. A minha formação acadêmica, eu sou formado em negócios internacionais, né? Não influenciou muito. A minha vivência em redes de fast food me deu muita base. Tanto que eu sou associado da ABF por causa do escritório, e esse tipo de relacionamento de ABF, que nem todos os anos a gente vai para Chicago com a turma da Galúnio. Então, essa base de relacionamento, para mim, é muito forte. Tanto que, assim, apesar de ser associado da Pubra, eu pago taxa de cartão menos do que o associado da Pubra. Entendeu? Se eu preciso de catupiry, eu tenho um canal, eu ligo para a pessoa direto. Ontem mesmo eu comprei com o pessoal da Prática um forno pro meu cunhado, que tem um bar no Mercadão. Peguei e liguei pro Milton da Prática na hora. Já pegou, resolveu, já acertou o preço, sabe assim? Então, esta vivência no segmento me ajuda muito. Esse relacionamento Porque você apanha muito. Em todos os sentidos, principalmente mão de obra. Você apanha. Então, assim, eu já comecei com alguns quilômetros na frente. Eu tenho uma pessoa me acompanha assim, me apoia muito, me ouve muito, me ajuda bastante no sentido de dividir ideia, opinião, entendeu? Mas ajuda muito. Essa bagagem que a gente carrega ajuda muito. Essa associação da BF, essa convivência de viagem, vivência em feiras, a NRA em Chicago, mesmo em Rimini, a feira da CIGEP, essas coisas te traz muita bagagem, você consegue enxergar. Porque se você ficar só dentro da loja, você não enxerga o mundo. Tem um ditado que diz que dono de padaria fica rico rápido. Você sabe dessa história ou não? O dono de padaria fica rico porque não tem tempo de gastar dinheiro. Boa.
E a gente não pode ficar só atrás do balcão, a gente tem que ir atrás de novidade. Ainda que a novidade seja mais do mesmo, a gente tem que ir atrás de novidade. Pegando nesse gancho, daqui a pouco eu volto um pouco na história da pizza. O que de novidade nesses últimos 24, 25, 26 você conseguiu trazer de fora? Porque a pizzaria tem quantos anos? A pizzaria tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então vamos pegar nesse 1 ano e meio, você tá indo para a Itália normalmente. A linha que eu tô tentando traçar é, você falou, é mais do mesmo. Quando você vai para fora, dá ainda para trazer algo de novo para a pizzaria? Ou só de ter uma pizza napolitana já é o que o público quer? Porque assim, o nosso público do Brasil, pelo menos a gente parece que cansa rápido do produto, né? A gente Sim. tá sempre atrás de uma novidade, sempre atrás de uma novidade. Só a pizza napolitana por napolitana, qualidade Sim. que você já explicou, ou tem que inovar? Ou você está sempre atrás de alguma inovação e conseguiu achar alguma inovação? Você consegue, assim, por exemplo, a pizza napolitana. A gente fala de 2 pizzas napolitanas, a clássica e a contemporânea. A pizza napolitana clássica, aquela que é patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Existe todo um disciplinário, né, que é todo um disciplinar de produção. Tem a VPN, né, que é a Associazione Verati Pizza Napolitana, te dá o selo. Então, essa é a pizza clássica, tá lá. E tem a pizza contemporânea, que é um pouco mais moderna, que são os canotos, né? Que é a pizza com aquela borda mais alta, com mais água na massa, que a gente chama de hidratação alta, acima de 70%. Essa é a pizza que a Guaglione faz e muitas pizzarias estão fazendo hoje aqui em São Paulo, tá? Isso é uma novidade para o brasileiro. A gente tem... as pessoas não sabem, mas existiu uma pizza chamada uma pizzaria chamada Napoli Mania, que seguramente foi a primeira pizzaria napolitana em São Paulo, do Gennaro, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele virou cliente da pizzaria. Mas, infelizmente, ele abriu na época errada, com a comunicação errada, junto com uma padaria, e num bairro que não era visível, que era na Vila Alpina. Depois disso veio a Leggera, com o André, que é uma pizza que eu sempre fui cliente, que é uma pizza campeã, uma pizza napolitana clássica, que segue o disciplinar da VPN. Só que essa pizza clássica napolitana, ela é feita assim há mais de 100 anos, tá? Ela é assada a lenha, em forno. Existe uma pedra que chama biscotto di Sorrento, que é uma pedra vulcânica, ela é mais porosa, ela aquece, atinge uma temperatura muito alta, acima de 420, 430 graus, porém ela não queima a massa da pizza. É uma coisa um pouco técnica, porém ela é feita assim há mais de 100 anos. Porém, hoje você tem fornos, indústrias de fornos. Agora na CIGEP eu devo ter visitado pelo menos uns 20 Estandes estandes de fábrica de fornos de pizza. Seguramente tem mais que não estavam lá. Então você tem a tecnologia assim, na forma de produzir o forno. Ele segue o mesmo disciplinar da VPN. Ele segue a mesma altura, o mesmo diâmetro, o mesmo biscoito de Sorrento. Mas aí hoje, por exemplo, você tem um forno a gás, você tem um forno elétrico. A gente mesmo na Guaglione está importando um forno da Moretti agora para utilizar junto com a gente. Então você tem mais tecnologia, porque ele deixa mais estável a temperatura, ele controla melhor, porque cada vez menos mão de obra. Então assim, você tem aquela tradição, que é a mesma farinha, que é o mesmo queijo, existem outras preocupações, entendeu? Por exemplo, a origem da lenha, o briquete, porque você tem que ter o fornecedor de lenha, ele tem que te dar um certificado por conta de ser napolitana ou... Não, por conta por conta de ambiental, vamos dizer assim, essa linha tem uma origem segura. Então, assim, você muda muito, você tem mais tecnologia, você tem mais controle da temperatura, você tem mais opções, a coisa deixa de ser caseira, ela é um pouco mais profissional, mas ela mantém o mesmo preceito, é a mesma farinha 00 ou 0 ou 1, enfim, cada um tem, ou mix de farinha, a temperatura muito aproximada, sabe assim, você muda bastante. Não tem pizza ruim, tá? Você tem o estilo da pizza que você quer. Eu quero chegar nessa pizza, 68% de hidratação, 70%, 75%. Não muda muita coisa. O modo de fazer muda muito pouco, mas a tecnologia por trás, você tem coisas muito novas, tem coisas muito modernas, sabe assim? Da forma que você me explicou, fica parecendo que assim, para ser o pôr de trás da cozinha, eu tenho que dar uma suavizada para todo mundo entender.
A pizza napolitana, então, ela tem uma regra para ser feita, Sim. para ser napolitana, vamos dizer, carimbada. Ela tem uma A regrinha. napolitana original, que ela é patrimônio imaterial da Unesco. Então, ela tem que ser feita dentro de algumas regrinhas. Tem alguns parâmetros. Isso, quantidade quantidade de farinha, quantidade de qualidade. água, temperatura do forno, diâmetro. O que hoje, praticamente, todos do nosso segmento da pizzaria tá mais atrás de tecnologia para entregar esse produto com a mesma qualidade que sempre foi feito. Porque assim, vamos falar de um pouquinho de Nápoles. Tirando as pizzarias mais turísticas e maiores, via de regra, toda pizzaria, quem é o pizzaiolo é o dono. Tá? Eu vou te falar, 90% das pizzarias de Nápoles é mais ou menos assim. E o cara cuida, é muito no olho. Tá? Ele tem tanta parte, tá tão no sangue dele, que ele vai, ele sabe a quantidade de água, de farinha, ele pega e faz um natural. produto excepcional. É muito... É igual a senhora do boteco da esquina que faz a feijoada. Se você perguntar para ela quanto que ela põe a proporção de feijão, de linguiça, talvez ela não saiba te explicar. Mas ela faz uma feijoada excepcional. Nápoles, eu te falo que 90% das pizzarias funcionam dessa mesma forma. E o cara fazia a massa na mão. Hoje, por exemplo, você tem maceiras, uma tecnologia excepcional. Maceiras caras, inclusive. Você tem maceira em espiral. É um pouco diferente o modo de preparo da pizza hoje. Você tem mais equipamentos. Mas a disciplinar da pizza napolitana, ele te exige, por exemplo, que a massa seja aberta na mão. É isso que eu ia te perguntar. Em Nápoles também, se você chega hoje, quando você vai passear, você vai lá eu tô imaginando aquela vilinha, aqueles tijolinhos aparentes, você vai naquela cantina, sentindo até o cheiro da... Você não identifica esse monte de maquinário. Ainda meio que se permanece raiz. Não identifica. Eu te falo que nas redes, por exemplo, Vicente Capuano ou Enrico Porzo, essas redes maiores você identifica mais. Você percebe mais. A pizzaria raiz mesmo, você talvez não percebe. Porque eu tô tentando imaginar que parece que pra gente do Brasil, ainda mais você citou, sei lá, NRA, Host e tal, quando a gente vê essas feiras e a gente vê grupos como a Galúnio que vai e volta com uma galera cheia de base. Sim. A gente vê esse maquinário chegando. Eu que sou da parte técnica, eu consigo tatear isso. Mas eu fico tentando imaginar um napolitano, um pizzaiolo que vem de lá e chega aqui. O que você acha que ele sente quando ele chega nas nossas pizzarias? A nível de equipamento, o Brasil hoje, a gente tem equipamentos tão bons, ou produzidos, ou a gente tem acesso à importação, a gente tem equipamentos tão bons quanto as grandes que eu falo, as pizzarias mais consolidadas, mais modernas, digamos aqui. Vamos colocar o Enrico Porzo. Se você vai numa pizzaria pequena, eles têm muito mais acesso, é muito mais barato, é muito mais fácil. Tá lá. Hoje por exemplo, uma boa batedeira, a gente está falando, sei lá, vou chutar aqui, não sei exatamente, sei lá, em torno de R$25 mil, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. É muito dinheiro. Por isso que você tem muitas pizzarias e poucas pizzarias napolitanas, porque o investimento é muito alto. É muito mais difícil de você fazer. Para eles é muito mais fácil, eles têm muito mais acesso, é muito mais barato, é muito menos custoso. Eu não sei se eu consigo ser claro assim. Sim. É muito mais. Para a gente é muito mais complexo a coisa. E eu pergunto mais na questão da cultura. Você acha que hoje, se a gente conseguisse pegar um pizzaiolo brasileiro e jogar em Nápoles... Eu fiquei preso em Nápoles, viu? Eu podia falar da Itália, mas eu não falo mais Itália, só falo Nápoles. E eu pego um pizzaiolo italiano e trago para o Brasil. O que eu digo mais na sensação, porque fica parecendo que a gente está falando só que a pizza de Nápoles é boa, só a pizza italiana é boa. A pizza brasileira é ruim? Não. Opinião pessoal do Ricardo, tá? Eu acho que a gente tem 3 pizzas boas no mundo. Tem vários estilos de pizza. Na minha opinião, tem 3 pizzas boas. A pizza brasileira, de boa qualidade. Tá? Isso A da 1900, por exemplo, é uma pizza paulistana ótima. Tá? Você tem a pizza napolitana, tanto a contemporânea, que é a Cucanoto, que é com a borda mais alta, como a clássica. São produtos excepcionais. E, na minha opinião, você tem a pizza romana, que é muito boa. Ela parece a brasileira, etc e tal. Aí você tem uma infinidade de outras variedades. Vai para os Estados Unidos, você tem a pizza de Chicago. Eu achei que você ia falar pizza de Chicago. Aquilo é uma torta, não é pizza.
É uma delícia. É gostoso, mas é uma torta. É pesada. Até o Pizza Hut, até a pizza ruim é boa. Até essas pizzas congeladas no mercado é boa. Porque pizza é sempre boa, mas você não pode. Mas quando a pizza é boa de verdade, é muito melhor. Entendeu? Então, a opinião do Ricardo. Agora, quando você vai para a Itália, ou, por exemplo, você vai para Veneza, ou você vai para, sei lá, para Florença, ou para Bolonha, o risco de você comer uma pizza que não seja boa é grande. As pessoas às vezes me falam, eu fui na Itália e comi uma pizza, não estava boa. Não é que a pizza, não é que a pizza italiana não é boa. Precisa ver como foi feita essa pizza. Quando você vai em Nápoles, qualquer muquifo, entre aspas, de Nápoles, você come uma boa pizza. Quando você está em Milão, por exemplo, você pode comer uma pizza boa, você pode comer uma pizza ruim. Quando você come uma pizza boa em Milão? Quando você come uma pizza que é de um napolitano, que o pizza é verdade. É engraçado. O cara saiu de Nápoles, em Milão. Certeza que tá tatuado aqui, Napoli. Mas é verdade. Você vai para a Alemanha, por exemplo, você vai para Frankfurt, tem uma pizzaria, por acaso, chama pizzaria da Timino. É uma pizza muito boa, porque é um napolitano que faz. Quando o napolitano faz a pizza é garantia de ser uma pizza boa. Pode ser um pouco mais gostosa, um pouco mas é garantia. Quando você come uma pizza brasileira de boa qualidade, eu vou falar da pizza paulista, não vou falar da pizza brasileira, porque a pizza brasileira é uma coisa muito abrangente. Você come uma pizza paulista de boa qualidade, é excepcional, é uma pizza muito reverenciada. Só que assim, o equilíbrio de ingredientes, o método de assamento, a quantidade de água na massa, o tempo de fermentação é muito diferente. É um produto diferente. Eu falo que a pizza napolitana para a pizza paulista é como o carro automático e o carro manual. É a mesma coisa, mas não é. Entendeu? Então, como é que eu vou falar que uma pizza da 1900, por exemplo, é ruim? Entendeu? Não é ruim. O Eric faz um puta de um produto, ele consegue, nas várias casas que ele tem, ele consegue manter. Você pega a Veridiana, tem um baita no produto, a gente tem um monte de pizza boa. Aí você pega os bairros clássicos da Moca, você pega a Ângelo, você pega a Pizzaria do Anjo, você pega ali na Rua Javari, como é que chama? A São Pedro, você pega. Tem pizzarias ótimas, são pizzas clássicas paulistas, porque era o que se tinha e é o que a gente aprendeu a comer. Por exemplo, você tem um problema hoje do delivery da pizza napolitana, porque a pizza napolitana, por exemplo, ela vai muita água na massa. Então, quando você fecha ela na caixa, ela cria vapor e amolece. Tanto que a gente da Guaglione, a gente desenvolveu uma caixinha que ninguém tem, se alguém tem é porque usa o mesmo fornecedor que a gente tem uma grelha na nossa caixa. A gente tem uma grelha, a nossa caixa é excepcional. E é para aguentar melhor a pizza napolitana. Agora, a pizza paulista também, quando você come na mesa, é muito melhor. Só que a gente acostumou a comer uma pizza paulista em casa. A gente come, se você parar para pensar, a gente come muito mais pizza em casa do que na pizzaria. Estou falando de pizza paulista. E tem rede de pizza napolitana, por exemplo, que faz a pizza no forno esteira. Eu tenho um amigo que brinca, eu falo, poxa, esteira é ou para você correr em casa, perder a barriga, ou para você colocar a mala no aeroporto. E tem rede aqui em São Paulo, rede premiada, que coloca a pizza no forno esteira. É certo? É errado? Não sei. O produto é muito bom, mas um napolitano, eu acho e imagino que não existe nenhuma pizzaria em Nápoles que tenha forno esteira. Não casa, entendeu? Foge muito da tradição. É o que você falou da modernidade. Você sair um pouco, você até pode sair. A gente fala da pizza paulista. O paulista não come pizza com ketchup de forma alguma. Mas a gente tem ketchup na pizzaria, na Guaglione. Sabia que a gente tem? Não sabia. A gente tem, mas a gente cobra R$1.490. Está lá no cardápio. O cliente que quiser está disponível. Não pode falar que a gente não tem. Entendeu? Tem até uma parada de comer a pizza com garfo e faca, tem que ser com a mão. Eu sempre brinco com o cliente que a pizza com a mão é muito mais gostoso. Inclusive em Nápoles tem uma modalidade, digamos assim, que é a pizza portafólio. Portafólio em italiano é carteira. Ele pega a pizza redondinha, ele põe em cima de um papel, ele dobra o papel em 4, esses papel de pastelaria. A pessoa sai comendo na mão, é uma delícia. Fresquinho, gostoso, às vezes nem tão fresco, às vezes está numa estufa. É uma comida de rua. Hoje a gente fala de comida de rua, de street food, e Nápoles seguramente foi uma das primeiras cidades no mundo, sem exagero algum, a ter street food. Isso há muitos anos atrás já se fazia. Por exemplo, a pizza frita, né? Agora falando um pouco de comida de rua em Nápoles. Você sabe por que nasceu a pizza frita? Não. Porque na Segunda Guerra Mundial, Nápoles foi tão bombardeada,
pelos alemães e até pelos americanos, pelos ingleses, enfim, ela foi muito judiada. E você não tinha quase forno de pizza. Então a dona de casa, uma maneira de fazer dinheiro era pegar a pizza e fritar, que o fogão ainda estava inteiro e a panela ela conseguia ter. Não dava tempo de reconstruir o forno. Então a pizza frita ela é filha da Segunda Guerra Mundial. Tá. Tanto Na necessidade você fala que eu defendo Nápoles, né? Nápoles foi a única grande cidade europeia que se libertou dos nazistas sem a ajuda dos aliados. Tanto que existem diversas ruas e praças em Itália que chamam Le Quattro Giornate, que são os 4 dias. Foram os 4 dias que Nápoles se libertou por si só com a própria população dos nazistas. Ela conseguiu expulsar os nazistas da cidade sem ajuda de americanos, sem ajuda de inglês, sem ajuda de ninguém. Você estava me dizendo que a Itália que a gente conhece tem 150, 200 anos, mas antes disso era como se fosse províncias, não, mas como se fosse reinos separados. A Itália que a gente conhece hoje ela é mais jovem do que o Brasil. Tá? Tem em torno, sei lá, o Reino da Itália de 1800, salvo engano, né? Procurando no Google depois, é 1861. Então a Itália como país é muito jovem. Tá? E foi essa Itália, que era o Reino da Itália, e agora como República Itália Moderna, ela nasceu de diversos reinos. Então você tinha o Reino de Nápoles, que por algum momento foi o Reino das Duas Sicílias. Então você tinha os Estados Papais, que era muito maior, e depois Mussolini conseguiu fazer um acordo com a Igreja Católica e reduziu apenas o Estado do Vaticano. Aí você tinha o Veneza, que era riquíssimo, que era um reino riquíssimo. Aí você tinha Pisa, eram diversos reinos. Tanto que todo italiano ele é bilíngue. Tá? Ele nasce, fala a língua da região dele. Aí depois ele vai para a escola, começa a estudar italiano standard, digamos, que é o da região de Florença, e aí ele aprende uma segunda língua. Todo napolitano, ele nasce e começa falando napolitano. Entre eles falam sempre a língua. Tinha sua língua. Tinha sua própria língua, todas derivadas do latim, alguns não. Você tem, por exemplo, algumas cidades italianas no sul da Itália, na Puglia, que se fala um dialeto que veio do grego. O napolitano é uma língua própria, o romano é uma língua também própria. Por isso que o italiano gesticula muito com as mãos, porque ele sempre existiu muito comércio entre esses reinos ou entre esses ducados na Itália. E se gesticulava muito com a mão porque era uma outra língua. Então o reino da Itália, que é recente, que trouxe isso. Por isso que é tão forte o sentimento de ser romano, de ser do Piemonte, de ser do Vêneto. Uma outra curiosidade, né? Todas as bandeiras de navios do mundo, elas possuem a bandeira do país. A única bandeira da Marinha, aliás, que é usada na Marinha, não, que é usada em navios no mundo, que é diferente da bandeira do país, é a bandeira italiana. Porque ela tem a bandeira do país, né, da Itália, e no meio ela tem a estema, como é que fala em português? O brasão dos seus reinos. Então, eram os reinos marítimos mais importantes, que era Veneza, Amalfi, Pisa e Gênova. Então, se você pegar um navio, por exemplo, da MSC Cruzeiros italiano, você vai ver a bandeirinha de trás, você vai ver lá quatro símbolos, são esses reinos. Pisa, chamam as repúblicas marinaias, né, de tão potente que era. Então, eles mantêm essas tradições dos reinos que eram dos reinos que eram as repúblicas marinaias, que eram as mais Caraca. importantes. Então, é Amalfi, que é da província de Nápoles, que é da região Campania, né, que é do lado de Nápoles. Amalfi, Pisa, que hoje nem tem mais acesso ao litoral, né? Hoje a geografia da província, né, que está Pisa não tem. Veneza, que sempre foi importantíssimo como comércio unindo o Oriente e o Ocidente. Veneza era riquíssimo. E Gênova. Aproveitando esse gancho do seu conhecimento de Itália, de italiano, o que um italiano... Não é possível que ele acorde e coma pizza todo momento. Qual é o prato típico de um italiano comer? O que vocês comiam? Depende da região da Itália. Se você quiser puxar para Nápoles. Não. Em Nápoles a gente come corneto, que é como se fosse um croissant. O corneto, normal, café. assim. Porque eu vi que o café da manhã do italiano parecia bem mais doce. Muito mais doce. Você come o corneto com a marmelata, né, que é uma geleia. Em Nápoles, por exemplo, você toma um café preto, que é muito mais forte do que o nosso, expresso sempre. Você sempre vai no bar, né? Eles chamam de bar, pra gente seria como se fosse uma cafeteria. Ele pede um corneto, uma sfogliatella, frollo, riccia, que é um doce napolitano, com café e basta. Ali começa o dia dele, tanto o dia social como o dia de se alimentar. Mas cada região tem a sua característica. O café expresso sempre, tanto que a máquina de café expresso foi criada na Itália, foi criado na Itália, tanto que espresso se escreve com a letra S, não é muitas vezes a pessoa escreve espresso com X,
que é de rápido. Não, é espresso que é de premere, que é do espremer na maquininha lá. Entendeu? É mais ou menos isso. Um pouco... E de almoço? Por incrível que pareça, se almoça muita pizza, vende tanto quanto no almoço. Tanto que... Não é uma lasanha, não é um ravioli? Também. O Ricardo, quando vai, não é possível que você almoça cara, pizza todos os dias. Cara, eu como pizza... Meus primos ficam até bravos. Eu como pizza praticamente todos os dias. Quando eu vou pra lá, eu como pizza. Principalmente nos últimos anos. Poxa, eu tive lá agora em outubro e novembro, tive em janeiro de novo. Cara, acho que eu comi umas 30 pizzarias. Você já aproveitou para vir no comércio também, já tava... Não, sim, você vai, você aprende, você vê, você vê cada... Acho que eu comi umas 30 pizzarias, sem brincadeira. Eu como todos os dias, mas, por exemplo, na região de Nápoles, eu gosto muito, por exemplo, da melanzana de parmegiana, né? Que é aquela lasanha de berinjela. Boas. Puta, é muito bom, é muito bom. Aí você vai para Parma, por exemplo, você come um gnocco frito, que você lembra um pouquinho a nossa massa de pastel. Aí você vai para Roma, eu não consigo ir para Roma e não comer o carciofo alla giudia, que era como os judeus romanos faziam. Roma tinha um gueto muito... Ainda existe, não é mais gueto, óbvio, ainda existe esse bairro judeu, era muito forte em Roma. Na época da Segunda Guerra, esse gueto foi isolado, graças a Deus acabou isso. E existe o carciofo alla giudia, que é o alcachofra como fazia judia. Então ele pegava a alcachofra inteira, empanava e fritava. Em muitos restaurantes, inclusive, eles fritam com caule. Cara, é muito, muito, muito bom. Eu não consigo ir para Roma e não comer esse. E coda vatinara, que é o rabo do boi, né? Com molho assim, puta, é muito, muito, muito bom. Então, cada lugar tem a sua característica. Você vai para Firenze, você come a bisteca fiorentina, que não tem... Ó, dá até água na boca. Não tem como não comer. Poxa, você vai para Bolonha, não tem como comer os tortellini. Cada região tem o seu prato típico. É muito engraçado. Esses dias eu estava de carro, estava saindo de Parma e estava indo, sei lá, estava indo para Roma, algum lugar. Aí eu vi lá assim, Mecânica Bocelli, Frutaria Bocelli. Aí eu vi lá, a Alta Elétrica Bocelli. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu parei. Família dona de tudo? Parei, coloquei no Google lá, no Google Maps. Aí deu lá o nome da cidade, Lajatico. Eu falei, beleza, já sei onde eu tô. Tava sem destino. Aí eu peguei e coloquei Cidade Natal de Andrea Bocelli, Lajatico. Eu falei, puta, perfeito, né? Aí eu peguei o carro, coloquei Centro de Lajatico, coloquei, subi a montanha lá, nada, uma cidade linda, era a cidade natal de Andrea Bocelli. Aí eu vi lá, tinha o Instituto do Andrea Bocelli, tinha a pracinha, tinha 200 imagens de Andrea Bocelli, a cidade, imagino, seguramente o filho mais ilustre da cidade. Aí eu tinha uns 3 ou 4 restaurantes da cidade, eu fui comer num deles, tinha a mesa que sentava o Andrea Bocelli, sentei na mesma mesa. Aí eu pedi coelho, eu comi coelho, que é tipo da região ali, na Toscana. E eu pedi... Eu não me lembro o nome, mas assim, na verdade veio um bife à milanesa, que tinha o mesmo nome de outras regiões italianas, mas na verdade veio um bife à milanesa. O que era? Bom, me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, às vezes você tem o mesmo nome para outro tipo de prato, porque a região usa o mesmo nome, mas o prato é outro. Ainda veio 2 coisas fritas, falei, puta... É muito local, assim, não tem muito o que você fazer. Você vai, por exemplo, você vai para Caserta, aí você tem que comer lá a polaca, que é o doce típico de Caserta. Aí você vai, por exemplo, para a região de Agrópole, aí você tem os caseifites, que são os lugares onde você faz queijos. Aí você come a mussarela de búfala da Campânia, fresquíssima, você vê o cara tirando, coloca naquelas tina de água, pega, tira, você pega, come. Aí vende iogurte, por exemplo, você tem que comer no mesmo dia, porque senão no outro dia já não tá bom. É fresquíssimo. Aí você vai, por exemplo, para a região de Parma, você visita os locais, eu tive em todos eles. Você vai num lugar que você faz o queijo parmegiano reggiano, sabe assim? Cara, cada lugar, por isso que eu falo, por isso que eu comecei falando que a Itália é o país mais invejado do mundo, mas não é por menos. Outra curiosidade, a Itália é o país que tem... A Itália é mais ou menos 26 vezes menor do que o Brasil. A Itália ela tem mais costa litorânea do que o Brasil. De tão recortada. Provavelmente alguém vai conferir, vai olhar no Google, no ChatGPT. Eu fiz isso 3, 4 vezes que eu não consegui acreditar que um país tão menor tivesse mais litoral que a gente. Mas tem. Tudo bem que a gente só tem o Atlântico, enfim, lá eles têm as 2 costas, tem o Adriático, o Mediterrâneo,
mas de tão recortado que é o mapa italiano, ele tem mais litoral do que a gente. Então a cultura do comer peixe, dessas coisas, é impressionante. A gente foi pra pizza, mas a gente não chegou a você montando a pizzaria real, né? Vamos Porque aí lá. você tava lá com os equipamentos da Johnny Rockets, achou um ponto, falou, vou montar uma Vamos pizzaria. montar a pizzaria. E aí o nome da pizzaria vem por quê e qual? Guaglione, que se escreve guaglione, né? Em língua napolitana significa rapaz. Em língua italiana é ragazzo, e em língua napolitana significa rapaz. Mas coloquialmente você nem fala guaglione assim bonitinho, você fala, ei, o Alhu, você chama o Alhu, vem cá, o Alhu. Tipo, meninão, moção, seriam entre os seus 13, 14 anos até seus 22, 23. É um modo muito carinhoso, guaglione. Tanto que no nosso logotipo você vê que tem um rapaz com a blusa da seleção italiana, com a máscara de Pulcinella. Pulcinella é um personagem da ópera dell'arte de Nápoles, da cidade de Acerra, do meu amigo Carmine, inclusive. Ele é como se ele é muito similar ao nosso Saci. Ele não é ruim, mas ele é meio malandrão. Se ele tem fome, ele rouba uma frutinha. Ele tem a voz fanha. Ele é meio, se precisar dar uma trapaceadinha, é bem o nosso Saci. Eu faço essa. Mas ele é um personagem de alma muito boa. E depois você pode ir lá procurar no Google Pulcinello, né? Pulcinella, na verdade. O nome é masculino, mas se escreve com A no final. Ele tem uma máscara negra, né? Que ele vem aqui, parece a máscara do Batman, com o nariz longo. E o Pulcinella, ele tem essa máscara porque ele diz que esconde as lágrimas, né? Que ele é um cara do povo, ele é como o Saci, ele é do povo. Ele esconde as lágrimas, mas nunca esconde o sorriso. Então, por isso que ele usa aquela máscara, assim. É muito napolitano. Pulcinella é muito forte. Você vê Pulcinella em tudo quanto é lugar em Nápoles, nos muros. Tanto que em frente a Sorbilo você tem o busto do Pulcinella, lá de bronze, na Via Tribunale. E você escolheu esse nome para pizzaria mais no quesito de agregar toda a história que você conhecia ou tinha um viés já Foi um nome que eu pensado? consegui. Aí eu tenho que pensar um pouco como empreendedor. Foi um nome que eu consegui registrar no INPI, né? Fazer a patente do nome. O nome hoje é meu, ninguém. Pelo menos nos próximos 10 anos não é tanto. Não vai ser de mais ninguém. É um nome que não é difícil de falar. Mas, cara, eu pensei vários nomes. Eu peguei alguns jogadores de futebol que jogaram no Napoli, pensei em colocar, mas eu já tinha registro. Ou era de, por exemplo, Scunizzo, é uma palavra que eu gosto muito. Porém, se escreve com S, C, U, Z, Z, sabe assim, Scunizzo, só que é muito difícil para o brasileiro falar, mas a gente teve. Significa moleque de rua. Os Scunizzo, na Segunda Guerra Mundial, eles tinham mania de roubar as peças dos jipes americanos e vendia para os próprios americanos. Sabe, se um moleque esperto hoje em Nápoles, a gente chama de Scunizzo. Ô, Scunizzo. É um modo carinhoso de chamar um moleque malandrinho. Não é um moleque do mal, mas é um sobrevivente. Nápoles é uma cidade de sobreviventes. Começa aqui em 79 depois de Cristo, o Vesúvio explodiu e cobriu Pompeia e cobriu Herculano, que foi descoberto isso há, sei lá, tem 200 e poucos anos, entendeu? Nápoles é uma cidade de sobreviventes. Talvez o napolitano ele seja tão feliz e se preocupe tão pouco com a aparência por causa disso. Ele não sabe, acho que tá na alma dele, puta, será que amanhã o vulcão vai explodir? O que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que viver bem, tem que comer bem? Então vamos viver bem, vamos comer bem, vamos se preocupar menos com o carro, vamos se preocupar menos com a roupa, vamos se preocupar menos com a aparência da casa. Nápoles é uma cidade que, vou falar de turismo, eu não sei números exatos, mas tipo assim, ela quintuplicou o turismo nos últimos 10 anos. Hoje, Nápoles é considerada uma cidade, o que o Barcelona foi quando teve as Olimpíadas, né? O renascimento de Barcelona. Nápoles está vivendo esse processo faz 5 ou 6 anos. Nápoles, assim, ela vive um turismo altíssimo. E é engraçado porque a Nápoles nunca escondeu as feridas dela. Nunca. Ela sempre mostrou. E o norte da Itália sempre foi muito injusto com Nápoles. Porque quando teve a unificação italiana, o reino de Nápoles ele era um reino muito rico. Tanto que depois da Inglaterra, eu estou falando de Europa, tá? Nápoles tinha a segunda marinha mercante mais importante de toda a Europa. Nápoles depois da Inglaterra, foi o primeiro a ter uma ferrovia, que era a Napoli Port.
Você vê como Nápoles era evoluída. Nápoles foi ter o primeiro observatório astronômico de toda a Europa. Nápoles foi a primeira cidade na Europa a ter um cemitério para as pessoas pobres. A Universidade Federico II de Nápoles, ela foi a primeira universidade laica do mundo e uma das mais antigas da Europa. Então, assim, você vê um reino, o Palácio de Caserta, que é um dos palácios dos reis de Nápoles, ele é maior do que o Palácio de Versalhes de Paris. Então, às vezes a pessoa fala, eu fui para Nápoles, fiquei 2, 3 dias, não gostei tanto. Eu falo, mas por quê? Não gostei porque, enfim, eu falei, o que você fez? Nesses 2 dias você foi para Capri e você foi para Costa Amalfitana correndo. Isso, eu fui. Foi para Capri, foi para Pompeia. Essa pessoa que fala isso para você, ela tem muita coragem. Não, é difícil me falar. A pessoa ela não foi para Nápoles, ela não conheceu Nápoles. Porque Nápoles, diferente de outras grandes cidades italianas, como Roma, por exemplo, você tem muita coisa próxima a fazer. Você tem Nápoles, você tem Procida, você tem Ischia. Eu estou falando de 3 ilhas. Você tem toda a costa amalfitana, então você tem Amalfi, você tem Sorrento, você tem Ravello. Ravello, por exemplo, é uma cidade que tem um teatro de Oscar Niemeyer. Aí tem a região do Cilento, que aí já começa a ir um pouquinho mais para o sul, que tem todas... Tem Agrópolis, tem muita influência grega, tá tudo muito próximo de Nápoles. O problema é que as pessoas, via de regra, vão para Roma, e de Roma elas querem ir para Veneza, o que é legítimo. Aí entre Roma e Veneza, no modo bem grosseiro, tá? Se tem alguém que cartógrafo aqui que entenda que é no modo bem genérico, entre Roma e Veneza, você tem Firenze, você tem Milão. Florença. Para aquele que é um pouco mais religioso, você tem Assis, você tem Pádua, por causa de Santo Antônio, São Francisco, e acabou. Mas você está na região de Nápoles, falando de turismo, de conhecer lugares novos, é muito melhor. O problema é que Nápoles acaba virando o destino de uma segunda viagem para a Itália, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo. Então, se você vai para Nápoles, agora entre outubro e novembro, eu fiquei 32 dias, eu fiquei 3 semanas em Nápoles, e uma eu fiquei em Nápoles e uma eu fiquei em Parma fazendo um curso. Dei minha passadinha em Roma básica, comi meu carciofo de dia, mas eu fiquei em Nápoles e tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa. Você pega a Puglia, que está ali pertinho. Você pega... Gente, é impressionante. Agora, falando até de pizza, você pega Caiazzo, por exemplo, que deve estar uns 30 ou 40 quilômetros de Nápoles, que é a pizza do Pepe Ingrani. A pizzaria que chama Pepe Ingrani do Pepe, né? Que é uma das melhores pizzas do mundo, que é a Margherita Sbagliata. Depois tem até um documentário no Netflix. Poxa, a pizzaria dele você só vai com reserva. A cidade deve ter 20 mil habitantes. A cidade hoje era uma cidade quase que fantasma. A cidade hoje vive em função da Pepe Ingrani. Entendeu? Você pega assim, você sobe uma serrinha assim, vai, como uma Serra da Cantareira, vai, você anda 40 quilômetros e você está na cidade. A última vez que eu estive lá, eu fui recebido por estava tendo uma procissão, foi super legal, que eu entrei no meio da procissão, com o horário corrido da reserva, e o Pepe é um fofo, ele é muita gente boa, eu estive com ele dessa vez, estive numa outra ocasião em Nápoles, quando ele lançou o livro dele. Sabe assim, você tem muita coisa para fazer na região de Nápoles. Mas, assim, como é que você aprendeu italiano, assim, Você fala com uma naturalidade... Eu não sei se eu falo tão bem, as pessoas falam que eu falo italiano bem, mas cara, eu sempre gostei muito. Seu irmão, seu pai, todo mundo fala? Na minha família sempre se falou napolitano. Os imigrantes italianos que vieram no fim dos anos 1920, eles não falavam italiano, porque você não tinha TV e o Reino da Itália era muito recente. Então, nossos bisavós, os nossos avós que vieram para o Brasil, 95% deles não falavam italiano, eles falavam o dialeto da região. Ou falavam napolitano, ou falavam calabresa. Minha avó nunca falou italiano. Muda muito? Muda tanto quanto do português para o espanhol, do espanhol para o catalão. É outro idioma. É outro idioma. Porque da forma que você falou, parecia que... Por exemplo, mulignana, em língua napolitana, é berinjela, que em italiano é melanzana. Cara, é totalmente diferente. Então, a palavra mais em italiano é più e em napolitano é kill. Assim, se parece, mas é diferente. O napolitano fala muito rápido, ele fala muito babado. Eu consigo entender bastante. Primeiro que eu tive a oportunidade de ir bastante vezes para Nápoles. Segundo que na minha casa se ouviu muita música napolitana. Eu sempre tive a oportunidade de perguntar muito para minha avó. E o Ricardo,
Eu lembro que comecei a fazer italiano, isso em 90 e alguma coisa, um professor meio que particular, o cara era meio louco. O dia que eu perguntei, é verdade. Aí eu perguntei pro cara, o que vai primeiro na matéria italiana, verde ou vermelho? Ele, não lembro. Eu falei, puta, não é esse o cara. Mas é nessa história, calhou de eu ter feito tipo uns 2 meses de italiano com ele. Aí eu procurei uma escola, o Instituto Leonardo da Vinci, eu nem sei se existe, que era do Círculo Calabresa, ali no Ipiranga. E aí eu falei pra mulher, eu tenho uma pequena base. Ela falou, entra no segundo período então. Eu peguei e comecei no segundo período, só que eu comecei a ter muita dificuldade. Aí eu fui falar com a dona da escola, falei, puta, eu tô tendo dificuldade. Ela falou assim, não, tem uma turma aos sábados, fica na Universidade de São Marcos, que são 2 aulas na sequência, né? São 3 horas de aula. Entra lá na primeira turma e vem e depois você me fala. Só que a primeira turma, a segunda turma o segundo período do pessoal era tão gente boa que eu não consegui largar e eu não conseguia me separar do pessoal do primeiro período. Então eu fiz simultaneamente, sei lá, era terça e quinta, por exemplo, as aulas normais do segundo período, e eu fazia também no primeiro período. Eu aprendi a falar muito rápido. De verdade, quando eu estou no norte, as pessoas acham que eu sou do sul, quando eu estou no sul, as pessoas pensam que eu sou do norte. Eu aprendi a falar muito rápido, mas é uma exceção, assim. E eu gosto muito de música, eu tenho Mas quem conversa com você, parece que você nem gosta muito da Itália. Assim, a gente não, parece que eu não nem vai gosto. perceber. Então, o ter a pizzaria, para mim, foi muito fácil. Poderia ser uma cantina, poderia ser outra coisa. Para mim, estar num ambiente italiano foi muito fácil. Eu precisei acertar no produto. Um produto napolitano. E do jeito que você desenhou, quando eu perguntei, perguntei pro pessoal que trouxe o poke, que explodiu aqui no Brasil um tempo atrás, como se manter no hype, o que mais tem que inventar, porque a galera tá sempre procurando coisas novas. Quando você vai me falando e a forma que você fala, parece que o público-alvo é mais a galera que tá atrás da tradição mesmo, da boa qualidade de uma tradição, seria isso? A pizza napolitana é uma pizza individual, tá? Em torno de 28 centímetros, a minha pelo menos. E a pizza paulista tem 32, 35, alguma coisa em torno disso, 8 fatias, que todo mundo conhece. A minha pizza é metade. Quando eu abri a pizzaria, eu tinha certeza que eu ia ter muita gente levantando, falando, sua pizza é pequena, não gostei, eu achei que ia ter muita reclamação. Mesmo assim, eu tive coragem e enfrentei isso. Por incrível que pareça, nesse 1 ano e meio, eu tive umas 6 ou 7 meses que a pessoa meio que reclamou, ou falou, eu queria uma pizza maior, eu não queria isso aqui. É muito. Me surpreendeu isso. E dado este fato, eu percebo que o meu público é muito diferente do público de uma pizzaria normal. É uma pessoa que realmente busca as raízes, é uma pessoa que realmente busca aquele acolhimento que tinha na casa da avó dele. Tanto que assim, o nosso ambiente ele é totalmente pitoresco. As toalhas são xadrezinhas, brancas, vermelhas e verdes. Eu tenho muita coisa antiga no negócio. Tenho máquina de escrever, tenho taxímetro, tenho telefone antigo de disco, tem TV preto e branco, tem videocassete, máquina fotográfica Polaroid. A gente tem muitos itens antigos na nossa pizzaria, desde itens de, sei lá, dos anos 30, 40, 50, tem desde brinquedo dos anos 80. A gente tem muita... Então, essa nostalgia com esta tradição faz com que meu público seja muito cativo. É muito engraçado que a gente, em São Caetano, está num sobradão, deve ter, sei lá, seus 250 metros quadrados, mais ou menos, não sei exato. E a casa a gente manteve praticamente a casa inteira. A gente tem um banheiro gigante, que deve ter 3x3 ou 4x4, talvez. Não, deve ter 4x5, é gigante o banheiro. E tá lá o azulejo azul, o bidê, as coisas, os clientes amam. É um dos ambientes mais fotografados que a gente tem na coisa. A gente tem São Caetano do Sul tem a fábrica da GM, a gente tem uma geladeira da Frigidaire, deve ter 70 anos a geladeira. Essa Frigidaire ela foi fabricada pela GM. Eu já tive cliente que sentou lá, abriu a geladeira e chorou porque o pai dele montava as portas da geladeira. Isso, sei lá, uns 4, 5 meses atrás. Há menos de 10 dias atrás, a gente tem lá a lista telefônica. Aí eu bati no papo com o cliente, eu falei, procura o nome da sua família. Ele pegou a lista telefônica do assinante e colocou só. Puta, o cara, eu até me emocionei, o cara começou a chorar porque tinha visto o nome da avó dele, sabe assim? Então a gente não vende só pizza. Boa. A gente não vende só pizza. E o que a gente vende não é projeto de arquiteto. É a minha casa, é a nossa casa. É a casa de todo mundo e todos os funcionários aprenderam a mexer. Por exemplo, a gente faz o sabrage lá, estourar o lambrusco na espada. Que pode não parecer não ser nada, mas é muito divertido. As crianças gostam, as pessoas param, as pessoas filmam, as pessoas veem. Então, a Guaglione, ela acaba sendo a casa da pessoa. Então, se a pessoa tivesse uma espada em casa, provavelmente ela ia querer abrir um champanhe, um vinho, um lambrusco, sei lá.
com a espada. E lá os clientes vão, pedem, a gente pega e faz com o maior gosto do mundo. Compramos muita cidra cerezeira para os meninos treinar, abrir, né? Porque não dá para treinar com o Shandong, né? E as pessoas gostam, as pessoas sentem muito em casa. Por exemplo, o vinho. A gente não tem em São Caetano, breve a gente vai abrir na Vila Mariana, é outra história, tá? Mas em São Caetano a gente não tem nem muito espaço para ter vinho. Então o que acontece? A gente não cobra rolha. O cliente leva o Petrus dele lá, não tem problema nenhum. Ele compra qualquer garrafa de vinho meu, pode ser o Conte Toro que eu tenho lá, que é super acessível, é 60 e poucos reais, não chega a 70 reais, ele pega e leva a garrafa para casa dele depois, entendeu? Então a gente faz muita coisa. A gente, por exemplo, foi a primeira pizzaria no Brasil a ter a tesoura na mesa para o cliente cortar pizza com a qual é a tesoura. história dessa tesoura? Cara, existe uma pizzaria em Nápoles que chama Vincenzo Capuano. É um cara super seguido nas redes sociais, etc e tal. Eu, dentro de uma das peregrinações, sei lá, essa acho que foi em janeiro de 2025, eu fui com a minha companheira, a gente foi no Vincenzo Capuano, puta, eu sentei na mesa, tinha lá o estojinho de couro, assim, eu abri o cardápio, tá lá, primeira pizzaria na Itália que tinha tesoura na mesa para o cliente, cortar pizza. É uma pizza napolitana contemporânea, aquela que tem a borda mais alta. Usar a tesoura é um jeito de manter os alvéolos da pizza. Falei, puta, você é a primeira no Brasil. Na hora, entrei no Mercado Livre, tesoura de alfaiate, caminhão dourado, bonitinho. Eu peguei, comprei 30, liguei, mandei recado na loja, vai chegar uma encomenda, espero eu chegar. Cara, cheguei. Passou o fim de semana, terça-feira eu testei nas mesas, quarta-feira testamos, foi bem, quinta-feira eu falei, não, vamos ser a primeira no Brasil a ter a mesa disponibilizada para o cliente. Puta, fizemos um vídeo que estourou, tem 2 milhões de visualizações. E, sei lá, nem sei, 2 mil, 4 mil comentários, o negócio explodiu assim de uma forma e os clientes chegam e pedem a tesoura, e virou a pizzaria da tesoura. Tanto que hoje a pizzaria, a gente é a pizzaria mais seguida do ABC, hoje é a gente. Mesmo entre as pizzarias tradicionais, é a gente, porque o cliente se identifica muito com essas informações da Itália que a gente passa. Por exemplo, foi o dia da imigração italiana agora, 3, 4 dias atrás, a gente pegou, fez um post, cara, é super engraçado, né? Eu comecei a ver muita coisa em espanhol. Aí eu fui olhar lá da onde vinha esses comentários, puta, 16% dos comentários das visualizações eram da Argentina e 6% da Itália. Não me pergunte o porquê. É coisa para perguntar para a Meta, para o Instagram, porque é engraçado, né? Como a italianidade viaja, né? O maior patrimônio da Itália foi a diáspora italiana, porque a Itália não conquistou nada de terra, né? Não fez, apesar da América ter sido descoberta por Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, enfim, né? A Itália nunca teve grandes dominações. As poucas vezes que ela teve, ela se deu mal. O Império Romano, sim, mas a Itália como nação moderna, entre aspas, digamos assim, nos anos 1800 alguma coisa, e o maior patrimônio da Itália ela ter tido essa diáspora nos fins dos anos 1880 alguma coisa até 1920, 1930, que é uma história um pouco triste, complicada, porque se passava fome e tinha necessidade de sair para plantar e comer. Fato. Essa história que meu parente era conde, é mentira. Se te falam isso, esquece. Todo mundo veio passando fome. Essa onda de imigrante entre 1880, alguma coisa assim, até 1920, 1930, eram de pessoas em extrema necessidade, porque não tinha. E precisava substituir a mão de obra escrava no Brasil. Enfim, o maior, tanto que a Itália, o Brasil hoje, a gente chama oriundi, né? O que tem sangue italiano é sangue italiano. Hoje, o que a gente tem de oriundi no Brasil, a gente fala em torno de 25 a 30 milhões. É mais de meia Itália. E em percentual, a Argentina, salvo engano, algo em torno disso, tem 60% da população argentina é de descendentes de italianos. Então, mas aí você já explicou o porquê. Sim, é o que eu estou falando. A diáspora italiana é o maior patrimônio que a Itália tem. Então, é isso. Então, assim, as pessoas seguem a gente, salvo engano, acho que 8% dos seguidores do nosso Instagram são de italianos. É engraçado, né? Porque é muito raiz. Eu brinco e faço desafio e pergunto para todo mundo. Eu falo assim, a pizzaria que você frequenta, né? Ela é napolitana ou só faz pizza? Eu tenho certeza que a Guaglione é napolitana. Eu não tenho dúvida. Eu duvido, está aqui o desafio, me desculpem meus colegas de segmento, não tem pizzaria mais napolitana que a nossa. Não tem no ambiente, no modo de pensar, no modo de tratar. Ingrediente pode até ter.
Os importadores são poucos, são praticamente os mesmos, enfim, mas o espírito napolitano, igual a Guaglione, ninguém tem. Isso eu garanto, que vem desde o nome, desde a forma, desde o atendimento, aquela coisa informal, não tem. Nápoles é muito simples. A pizza é muito simples. Qualquer lugar que queira, entre aspas, tá, com todo respeito do mundo, te enganar para cobrar mais caro, ele não é mais napolitano. Então, aquela coisa daquela taça de cristal, não sei o que, é muito legal. Tem cliente meu que não gosta, que briga da minha tacinha de vidro baratinha, mas a ideia é essa mesmo. Eu não tenho coragem de enfiar a faca num cliente. Eu não posso trair a minha origem, eu não posso tirar um produto tão popular, tão simples, tão acessível como é a pizza, eu não posso. É igual gourmetizar o pastel, gente. Como é que eu vou fazer uma pastelaria para comer com guardanapo de pano, com o cara... Não dá. E como é que vem a ideia da segunda casa? Todo mundo sofrendo, falando de mão de obra, falando de mão de obra tá hype, não, o problema da mão de obra continua. O problema da mão de obra continua, ainda mais para quem está em São Caetano, que é super difícil acesso. Mas a escola do varejo alimentar, que eu trabalho há tantos anos, me ajuda com alguma coisa. A gente vai formando o perfil dos nossos garçons / atendentes. É um perfil de gente jovem, é um perfil de gente que está aprendendo, é um perfil de primeiro emprego. Essa alma de fast food eu ainda tenho. Boa. Então não achem que vocês vão na Guaglione, o cara vai te servir o vinho perfeitamente. Esquece, ele vai te servir como te serviria numa casa napolitana. E é isso. Restaurante tá em extinção mais 10 anos, ou a gente vai ter um restaurante muito caro, ou a gente vai ter um restaurante totem 100% informatizado, que você não vai ver a cara da pessoa. É isso. O restaurante vai acabar. Estamos em extinção. Porque não vai ter mão de obra, não vai ter quem queira trabalhar os sábados e domingos. Por isso que a importância de não ser só uma pizzaria, por isso que a importância de ser napolitano, da gente ser simples no processo, ser simples no cardápio, ser simples na quantidade de coisas. Às vezes tem gente que me fala, por que você não faz pizza disso, daquilo, por que não? Não vamos fazer, porque senão não vou conseguir atender. Eu tenho que me adequar a uma realidade. Não tem mão de obra. Não adianta. A gente, da Guaglione, em São Caetano do Sul, a gente não tem delivery até hoje. Eu tenho um ponto alugado próximo a Guaglione, porque eu não tenho espaço físico também. Faz mais de um ano que eu pago aluguel e eu ainda não abri. Também para abrir, para fazer coisa mal feita, eu não faço. Não, a gente pode errar porque a gente é humano, mas errar, querendo errar para fazer mal feito, eu não vou fazer. Tá lá o pontinho lá, virou um depósito de geladeira. Tá lá, a gente vai abrir, vamos inaugurar a primeira casa da Vila Mariana. E essa casa da Vila Mariana, por que Vila Mariana? Eu acho que São Paulo merece uma pizza napolitana que não faça só pizza. São Paulo merece uma pizzaria napolitana que seja napolitana. Então a gente encontrou uma casa que tem mais de 400 metros quadrados, fica numa travessa, numa paralela, na verdade, da Rodrigues Alves. Subindo a Rodrigues Alves, Colégio Cristo Rei, entre a esquerda, fica mais ou menos atrás do Sesc Vila Mariana. É uma casa linda, de esquina, dos anos 50, um puto escadario de mármore, um puto espelho de cristal, tacos que a gente restaurou inteiro. Infelizmente estava com... O telhado estava todo destruído, a gente refez a casa, o segundo andar a gente fez inteiro, a parede, refez tudo, a gente manteve a casa 90% original. 90% da casa tem um quintal maravilhoso, a casa tem mais de 15 árvores dentro. Tanto no jardim externo, né, é uma esquina em forma de L, como um pátio interno que tem. Eu duvido que vai ter uma pizzaria tão legal como a nossa. Você já pensa nela como um ponto turístico? Eu acho que a nossa pizzaria, eu acho que a Guaglione da Vila Mariana vai ser a maior pizzaria napolitana de São Paulo, em área, do jeito que está sendo montada hoje. Eu preciso confirmar esse dado em número de lugares, etc. Se não for, basta eu ocupar o jardim externo com mesa e cadeira, que aí eu tenho certeza que a gente vai ser a maior pizzaria de São Paulo. A pizzaria vai ter piano, do meu amigo, graças ao meu amigo Rodrigo e Tarsila. A gente vai ter... Cara, tem muita coisa legal. Não dá nem para falar o que a gente vai ter. Eu sei que a hora que abrir, o que tem lá dentro, ninguém tem. Tem dentro... Eu fui para a Itália dessa vez agora de novembro. Eu fui com a mala de mão e voltei com 3 malas com muita coisa italiana. Com muitos enfeites, com muitas coisas. Então, aquela emoção que a gente tem na Guaglione de São Caetano da pessoa, minha avó tinha esse secador de cabelo, minha mãe tinha esse fogão, essa geladeira, a gente vai manter. É uma experiência completa, vamos dizer assim. E eu fico imaginando os italianos que chegam querendo conversar com você. Não, esses dias, sábado agora, vem um italiano de Santo André. Aliás, vem um italiano que está fazendo uma instalação de uma indústria em Santo André. Coitado, colocaram aí para dormir em Santo André aqui. Podia colocar ali de São Paulo para aproveitar a cidade de São Paulo, né? Enfim,
Nada contra o Santo André, pelo amor de Deus. Aí ele chegou lá e falou: eu perguntei onde tinha uma pizzaria que eu comia como eu como na Itália. Me indicaram a sua. Nossa, eu fiquei super feliz. Sábado agora. Aí eu falei: mas o que você tá fazendo? Aí ele me explicou que estava em Santo André instalando uma máquina. Eu falei: o que você vai fazer? Ele: não sei. Puta, na hora. Peguei, sentei com ele, fiz todo o roteirinho para ele, do carnaval, de bloquinho, onde ele vai, museu do futebol, isso. Puta, o cara saiu com sorriso daqui, ele falou: puta. Ele falou: mudou minha estada no Brasil. Ele vai ter mais 3 ou 4 finais de semana e vai aproveitar São Paulo. Tiramos aquele mito do perigoso, etc e tal. Cara, estamos chegando no final. Falo muito, né? Não, eu adorei porque muitas das vezes são dúvidas que a gente tem, mas com o tempo e com o desenrolar, a gente vai para outros caminhos. Eu fiquei morrendo de medo de me perder, que você tem tantos negócios, eu não sei como é que você controla essas 24 horas, sei lá, deve ser coisa de Nápoles. Não, é difícil, não é fácil não. Tem dia que dá tiro, tem dia que eu tento fugir. Mas nesse finalzinho eu fiz só um bate-bola rápido, não sei se para te provocar. Por favor. Então vamos, um mito sobre a culinária italiana. Algum mito que de repente a gente pensa ou que existe? O mito da pizza. O brasileiro tem maneira de falar que a pizza na Itália, a pizza brasileira é melhor. Primeiro que não existe pizza ruim, toda pizza é boa. A pizza brasileira bem executada é uma pizza muito respeitada no mundo, inclusive na Itália. Mas a pizza é italiana. Qualquer outra coisa é torta, é invenção. Então o mito que na pizza na Itália é ruim, que não tem recheio, é um mito, é verdadeiro. Esse mito existe. Primeiro que a pizza não tem recheio, ela tem cobertura. Segundo que essa história de frango catupiry, muito recheio, etc., isso não significa qualidade, porque você tem que ter equilíbrio na cobertura da pizza. Outra coisa, se você escolher os meios você escolher o meio a meio da pizza, o napolitano não faz meio a meio. Você ou assa demais uma metade e assa de menos a outra, ou você vai queimar um determinado ingrediente e não vai derreter o outro, sabe assim? Esse é um mito. A pizza italiana não é boa igual a do Brasil. E outra coisa, quando você for para Itália, come uma pizza em Nápoles. E se você não for para Nápoles, procure uma pizzaria que seja de um napolitano. Tá na dúvida, em qualquer lugar do mundo, coloca no Google Pizzaria AVPN, que é o selo da Associazione Verratti Pizza Napolitana. Você não vai ter uma pizzaria que segue o disciplinário da pizza napolitana. Um prato italiano superestimado. Superestimado? Cara, tem bastante. Acho que tiramisu, cara, é superestimado. É muito bom, acho que... Boa. O gelato de pistache é um que a gente faz gelato, tá? A gente faz a fabricação própria nossa. Eu tenho pistache, é o que eu menos ofereço. Criou-se um mito. A pistache ficou na moda. Não, é gostoso, mas, cara, tem tanta coisa melhor. E para encerrar esse bate-papo, desse bate-bola, a Itália em uma palavra. Pensa, te dou um tempinho. A Itália em uma palavra. Cara, não sei, acho que é inesquecível. Eu tava morrendo de medo de você falar Nápoles. Não, mas é que Nápoles é melhor que a Itália. Aí não dá pra falar. Nápoles. Eu tava morrendo de medo. Fiquei aqui, será que ele vai falar? Não. Você quer a Itália original? Você quer a Itália Você quer a Itália que você vai no... O estereótipo italiano é napolitano. A música italiana, a primeira música italiana que vem na sua cabeça, que você ouvia quando era criança, que você ouve... Poxa, eu sou péssimo de música italiana. Eu não sei qual que é, mas é de Nápoles. Pode ficar tranquilo. Se eu te perguntar 3 comidas italianas rápidas aqui, você vai falar as três vão ser de Nápoles. Não tem como. Não tem como. Vou ter que dar um jeito de... O primeiro teatro de ópera do mundo é de Nápoles. Não tem como. Cara, é engraçado, porque fora a pizza, vou bem leigamente, sendo bem sincero, tirando a pizza napolitana, que chega para nós como um nome muito presente, sim, não é, fora o Ricardo, fora esse podcast, não se fala tanto de Nápoles, concorda? Ou é que você vive... É porque existe esse problema. A pessoa chega em Roma e vai para Veneza, que é legítimo. Que são entre pontos, Roma e Veneza... Né? É Milão, Roma, Veneza... Roma tá aqui no centro da Itália, Veneza tá no norte, a pessoa, e entre Roma e Veneza tá lá. Mas Firenze, etc. Pelo que você tá me dizendo, são cidades maravilhosas. Poxa. Mas Nápoles tem muito mais para ver. Eu tenho um amigo que fala que eu sou embaixador de Nápoles. Eu concordo.
Mas, assim, Nápoles é muito melhor. Se você esquece, esquece a carta geográfica da Itália. Vamos falar aquela península itálica. Você vai para Nápoles, você tem muito mais o que fazer. Você tem muito mais o que comer. Aí você tem pasta e fagioli, você tem sfogliatella ricci, a frola, você tem o babá, você tem o próprio minestrone, você tem o peromusso, que seria como o nosso sarapatel, que é típico de Nápoles. Aí você tem a limonata coscia aperta, você tem você tem a muniana de melanzana, você tem as variações das pizzas, você tem a pizza frita, a pizza portafolio, você tem a pizza rotto e carreta, que é a pizza um pouco maior, um pouco mais aberta. Cara, assim, é impressionante, você não para de falar de comida em Nápoles. Aí você tem o friariello, você tem. Cara, não dá, é muita coisa. Se você viver Nápoles, é óbvio, até talvez seja um pouco exagero da minha parte, mas assim, Nápoles, tanto da culinária, ela é muito mais rica aqui. Para você ter uma ideia, a gente fala muito de Roma. O centro histórico de Nápoles, a parte tombada pela Unesco, é maior do que o centro histórico de Roma. Cara, mas As pessoas não sabem. Sim, então, mas eu tô surpreso. Por que que a gente não sabe? Eu tava na feira da CIGEP agora em janeiro, eu falando essas coisas, o pessoal na mesa, juntando. A promessa é que agora na próxima CIGEP vai ter uma excursão do Cimino. Meu nome é Ricardo Cimino. Vai ter uma excursão do Cimino para Nápoles depois da feira da CIGEP. Agora em maio, provavelmente, eu vou com um amigo que já foi para Itália algumas vezes e falo: não, eu quero ir para Nápoles com você. Eu tenho uma prima que em dezembro ela quer passar o Natal em Nápoles com a gente, porque as pessoas não conhecem Nápoles. Cara, e se quando É essa um excursão pecado. eu gostaria muito de ir, com certeza, porque esse comercial que você faz. Não tem. Calhou de eu ter ido em outubro e novembro e ter cortado o cabelo em Nápoles, onde meu primo corta. Eu voltei em janeiro e cortei de novo. Eu falei pra minha mulher, eu falei, não, agora eu só vou cortar o Corte cabelo de em Nápoles. cabelo mais caro. É o meu desejo de vida. Eu como todo bom napolitano. Eu não preciso trocar de carro, não preciso trocar de carro. Eu preciso viver bem. E viver bem é comer bem, é estar com os amigos, estar passeando, estar livre. O napolitano é livre. O napolitano ele está na rua, ele está na calçada. O mundo tem muito que aprender com o napolitano. O napolitano é simples. Comer é simples. Comer é fácil, comer é barato, comer bem é barato. Você vê, né? Tem um prato napolitano que chama sufrito. Que acontece quando a Itália era um reino, né? Em alguns momentos da história, Nápoles foi dominado pelos franceses, pelos espanhóis, pelos romanos. Nápoles significa em grego Neápolis, que é nova cidade. Então, Nápoles, enfim, nasceu dos gregos, uma cidade fundada pelos gregos. Então, assim, a cultura napolitana é muito mais. É engraçado falar isso, mas ela é muito mais rica que a cultura dos romanos, por exemplo. Ela teve muito mais influências. Tá? Nápoles foi a única cidade da Europa, o único reino, que não queimou uma só pessoa na fogueira na Inquisição. Nápoles convivia bem os judeus, os muçulmanos. Nápoles ela sempre foi muito acolhente. Então isso existe até hoje. Então o napolitano ele é muito vivo, ele é muito feliz, ele vive com as feridas dele, ele não se importa de ter lógico, qualquer grande metrópole você tem a delinquência, tem o roubo, tem assalto, como em São Paulo tem, ainda mais a gente que é paulista, o Nápoles é fichinha, né? Ele não esconde. O napolitano ele é aberto. Por isso tem um ditado, né, que gosto de dizer, que é vê de Nápoles poi morre, né? Você vê Nápoles e depois você pode morrer. E é mais ou menos isso. Porque tem muito para ver. A pessoa que vai e fica 3, 4 dias em Nápoles é um pecado. Se tiver a oportunidade de ficar mais dias, fique mais dias em Nápoles. Se tiver a oportunidade de voltar uma segunda, terceira ou quarta, eu já fui mais de 10 vezes para Nápoles, volte. Eu tenho muita coisa para ver ainda. Por exemplo, a gente fala de Davi de Michelangelo, que fica ali na igreja de São Pedro, né, no Vaticano. Existe uma escultura, pesquisa na internet, chama Cristo Velato, que é tanto que se dizia que o escultor ele era alquimista, de tão perfeita, o velato que é de véu, tá? Um Cristo coberto com um véu, né? No leito de morte. É tão realista essa escultura de mármore que eles achavam que ele tinha feito alguma mágica para o véu virar mármore. Tanto que quando os nazistas estiveram em Nápoles, aí é uma capela, né? Tá Jesus deitado no centro e outras esculturas. Tem esculturas de mármore feita, rede de pesca feita com mármore, as tramas de pesca, né?
feita. Tanto que um soldado nazista, em dado momento, ele pegou a baioneta, quebrou para ver se era mármore de verdade. Então, Você tem Nápoles soterrânea, que a cidade de Nápoles, os edifícios são construídos com tufos. O que são os tufos? São pedras vulcânicas, né, de lava, né, feitas de lava, que eles escavavam e ia formando os tijolos, né? Então tem muitos buracos, muitas cavernas em Nápoles, embaixo da cidade. Depois de muitos anos, aquilo lá foi virando cisternas. Nápoles foi uma das primeiras cidades do mundo a ter água encanada, cisterna, para armazenar água, e se armazenava nesses buracos. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, funcionava como abrigo antiaéreo, e hoje é visitável. Eu voltei recentemente, fui acho que 3 ou 4 vezes. Eu fiquei até triste porque hoje te dá uma lanterna, né? Mas antes você visitava Nápoles subterrânea, tipo, tinha 30, 40 centímetros, você tinha que passar de lado, o gordinho não passava. Para visitar Nápoles subterrânea, eles tiravam uma vela na mão. Sabe assim, tem muita coisa para ver. Aí você tem a Galeria Humberto Primo, cara, tem muita coisa. Via Toledo, tem o Largo Maradona, você tem a própria Piazza Plebiscito. A gente estava falando do Sabrage, né? Quando Napoleão Bonaparte perdeu o reino de Nápoles, perdeu não, né? Devolveu para o rei Ferdinando, ele fez uma promessa de construir uma igreja para São Francisco de Paula em frente ao Palácio Real. Então a Piazza Plebiscito tem o Palácio Reale de Nápoles de um lado e a igreja de São Francisco de Paula do outro. Reza a lenda que Napoleão Bonaparte, para afogar as mágoas dele, estourou a champanhe na espada, de raiva. Então daí vem o Sabrage. Então assim, cara, tem outra coisa de Nápoles. História, né? Eu fico impressionado como é que você tem essa base toda. Cara, onde o cara pega tudo isso? Por exemplo, isso é uma coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Tem uma igreja chamada Chiesa de Santa Maria la Nuova. É uma igreja que se descobriu que o túmulo do Conde Vlad, não sei o que lá, que é o tal Conde Drácula, está em Nápoles. Tinha umas escrituras que ninguém conseguia decifrar o que era, ficou lá durante anos. Aí teve algum estudante que descobriu que aquilo lá significava, pode procurar na internet, é verdade. Está lá escrito que o Conde Drácula foi enterrado na Chiesa Santa Maria la Nuova, no centro histórico de Nápoles. E tá lá os dizeres, tem lá o brasão lá com o dragão do Conde Drácula, etc e tal, né? O pessoal fala que Nápoles puxa as coisas. E aí você vai ver historicamente, a filha do Conde Drácula, eles foram exilados, ela viveu no reino de Nápoles. E o marido dela era uma pessoa que trabalhava para a corte de Nápoles. Então, assim, Nápoles tem muita coisa. Nápoles, eu vou falar que tá páreo com Roma, se não mais coisas. Aqui as pessoas não conhecem. Infelizmente, as pessoas não conhecem. E eu vou ter que mudar o podcast de Itália para Nápoles. Não tem. Então, por isso que eu falo. Eu desafio qualquer colega meu de profissão, qualquer um, tá? O desafio tá lançado. Eu sentar aqui e falar. O cara pode ter até a pizza mais gostosa que a minha, mas a pizza dele não é tão napolitana como a nossa. Não existe. Fato. Eu acho que tô vendo que quase nem em Nápoles tem. O napolitano é muito cool. O napolitano, ele é muito orgulhoso de ser napolitano. Você pega... Nápoles é muito legal. Cara, Ricardo, fiquei primeiro feliz de ter escolhido a pessoa com tanta base. Exatamente isso que eu quero levar para o público, um pouco da história misturado com essência, e você mostra que, poxa, quanto tempo você vem trabalhando, isso é muito legal, fora a parte que você mostra essa simplicidade de vida do napolitano, mas eu penso em deixar um pouco de legado disso, porque a nova geração vem com o Instagram, vem com tudo que é muito fácil, e você mostra que, pô, lá em 92 você começa e vem trabalhando forte, enfim, eu te agradeço demais esse período, esse tempo. Quando starta a Vila Mariana, pra galera que tá mais perto da gente? Se a Enel tivesse sido competente, eu já teria inaugurado por esses dias, mas agora tá em fase final. Tem bastante detalhinho ainda, mas no mês de março seguramente abre. A gente vai abrir primeiramente para a família dos funcionários, alguma coisa assim, mas você vai ficar sabendo, você vai ser convidado, pode ficar tranquilo. A gente abre. E vou falar, a Guardiã da Vila Mariana é linda. A casa era dos fundadores do Tênis Rainha, para você ter uma ideia. A casa é linda. Tem gente que nem sabe o que é Tênis Rainha, né? Mas acho que sabe porque tem muita. O retrô veio com força por uma época, né? A casa a gente manteve. Vai ter que ter um Tênis Rainha pendurado lá, hein? Calma. Então, se você
tem vontade de sentir um pouco, se você conseguiu ter essa percepção do brilho no olho do Ricardo que eu tive aqui presencialmente, tem a pizzaria na Kennedy, lá em São Caetano, que você vai ter um pouquinho dessa experiência, mas ele já colocou a régua lá em cima e falou que Vila Mariana vai ser pelo menos um ponto turístico. Cara, tem alguns planos ainda para aquele cantinho da rua que... Vamos ver, as coisas são demoradas, mas vai ficar na história. Ricardo, te agradeço demais. Eu que agradeço, imagina. Esse foi o Pô de Trás da Cozinha, Itália/Nápoles. Não tem jeito. Te vejo Depois eu tenho que chamar alguém fora da Itália, viu? Porque fugiu muito. Olha, ele separou. Tem que chamar alguém para falar da Itália, porque de Nápoles a gente já falou e falamos bem. Não, Nápoles é excepcional. Quem vai... Nápoles é igual ao Rio de Janeiro, ou a pessoa ama ou odeia. E quando odeia, odeia é porque não entendeu nada. Eu já vi que não vai odiar. Galera, Rafael aqui, te vejo no próximo. Valeu!